Hoje nós vamos falar sobre a segurança nas eleições, a segurança das urnas eletrônicas, que tanta gente vem questionando aí nas redes sociais. E para trazer os esclarecimentos necessários, nós estamos aqui no Cartório Eleitoral de Teixeira de Freitas e para conversar comigo está o Bruno Guarino, que é o chefe do cartório. Então, Bruno, fala para a gente como é que se dá, né, esse processo de eleição eletrônica. Primeiramente é o seguinte, aqui eu estou com uma mídia de resultado. Essa mídia de resultado é que o mesário, o presidente, retira da urna no final da votação. Essa mídia de resultado ela é trazida até o cartório eleitoral. Isso aqui a gente transmite os resultados, ficam aqui arquivadas, a gente não usa essas mídias novamente para o segundo turno. Então, está aqui disponível para qualquer auditoria, fica arquivado aqui por 5 anos. Temos também a flash externa da urna eletrônica, né, que ela se espelha com uma flash interna, com a memória interna. Então, vamos supor, teve ali uma sessão eleitoral que teve 20 votos, aí a urna apresentou algum defeito. Essa flash, ela espelha todos os dados aqui com uma memória interna. Nós trocamos a urna eletrônica, a gente retira essa flash, retira a memória de resultado, a gente coloca numa urna de contingência e ela assume toda a votação que já ocorreu naquela sessão ali. Não há erro, não há sumiço de votos e nem soma de votos. Lembrando também, a gente escuta muito essa questão da polêmica. Mas a urna ela pode embaralhar os votos, eu posso votar em um e computar para o outro. Lembrando que o TRE, junto com os partidos políticos, os partidos é que fazem esse sorteio, vem inclusive uma aeronave buscar essas urnas no dia da eleição. Se tiver algum sorteio, a gente tem que liberar uma urna dessa, eles tiram um caderno de votação, eles contabilizam o dia todo de eleição, todos os votos que foram dados ali naquela urna. No final da votação, às 17 horas, tem que bater a quantidade de votos que foi dado para determinado candidato com o resultado ali do boletim de urna. Se não tiver batendo, candidato X 20 votos, candidato Y, 30 votos. Se não estiver batendo, eles fazem uma planilha paralela a essa votação, tem que bater no final ali. Se não bater, a urna tem algum problema. E é feito isso em todos os TREs, no Brasil inteiro, e nunca tivemos problemas. Então, assim, o sistema eleitoral, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é apenas 5% de como funciona. Quem conhece sabe que é um sistema seguro. Passível de melhoras? Pode ser, mas é um sistema seguro. Nunca tivemos dúvidas, assim, suspeitas de fraude. Então, assim, pode votar tranquilamente. Nós trabalhamos aqui na Justiça Eleitoral há algum tempo. Nunca tivemos nada a duvidar. É um sistema muito bem feito. Agora, Bruno, estou vendo aqui, né, tem uns cases aqui com umas mídias de cores diferentes. O que significa cada cor dessa? Essa mídia de resultado, ela é verde. E eu acredito que isso tenha um porquê, assim como as outras. Alguém pode me passar aqui, gente, a pasta para a gente, o case para a gente mostrar? Isso. O que acontece? Aqui tem algumas mídias dessa, é apenas a questão da fabricação mesmo, do modelo. Você pode observar aqui, deixa eu colocar ela aqui do lado aqui, você pode observar que essa aqui é de 512, a capacidade dela de memória, 512. Tem algumas que são 128 e outras 64. Então, assim, a gente só usa nessa eleição a de 512. Porque é uma eleição, né, ela tem uma capacidade maior. Mas com relação às cores, a gente vai ver que tem diferenças também, mesmo de 512, com algumas cores diferentes. É apenas modelo, nada mais. Às vezes fabricou em 2020, outra fabricou em 2018, são empresas diferentes, mas o que importa é a capacidade aqui de memória delas, está aqui para qualquer partido fiscalizar, fica aqui arquivado, e o sistema é bem seguro. E como é que funciona, vamos explicar aqui um pouquinho para o nosso espectador, a alimentação das urnas, né? Porque quando a gente vai votar, tem que aparecer lá a foto do candidato, o número dele de registro, né, durante esse pleito e as informações adicionais, como quem é que compõe a chapa, no caso de um vice-presidente ou de um vice-governador. Como é que é feito essa alimentação das urnas? Essa alimentação é feita através de um sistema. É um sistema que possui uma chave. Essa chave, só o juiz eleitoral tem posse dessa chave, só ele consegue abrir o sistema. A gente tem um processo que a gente
joga os dados nessa flash, que é uma parecida com essa aqui que eu mostrei para vocês, e a gente vai colocando em cada sessão eleitoral. Os eleitores daquela determinada sessão, com os candidatos, todo mundo. A gente deu carga nas urnas, é um processo público, tanto a geração dessas flashes é um processo público, a gente tem que publicar edital antes, quanto a carga nas urnas também é um processo público. Não tem nada sigiloso na Justiça Eleitoral. A gente deu carga nessas urnas, ela já fica ali preparada, vinculada àquela sessão com os dados dos eleitores. Aí é um processo que a gente vai fazer no segundo turno agora novamente, e a gente vai convidar vocês para acompanhar do início ao fim, para o telespectador entender melhor. Então a TV Abrolhos já assume essa responsabilidade, aceita esse convite de acompanhar, né, essa implantação das urnas. E agora, Bruno, queria que você falasse um pouquinho para a gente do boletim, né, que é esse material aqui, essa impressão. É isso mesmo? Isso. Esse aqui é o boletim de urna que todos os fiscais, né, eles precisam, se eles estiverem presentes no momento do encerramento ali da votação, eles precisam assinar, né? Esse boletim de urna contém todos os votos que foram dados em todos os candidatos. Aqui no final tem um QR Code, que hoje a pessoa não precisa mais ficar contando voto por voto. Tem um aplicativo que ele mira o QR Code, ele já lê a quantidade de votos, pode comparar aqui tudo certinho. E esse boletim de urna que sai na sessão, por mais longínquo que seja, Vila Marinha, Cachoeira do Mato, esse boletim de urna que o mesário coloca na porta da sessão no final, tem que bater com o boletim de urna que está registrado lá no TSE. Tem que bater certinho. Então, a gente pode fazer, por exemplo, através de uma amostragem, 10% das urnas no país todo. Ele pode pegar aqui esse boletim de urna e fazer e verificar realmente se o TSE lá está somando corretamente os votos. Então, lembrando, mas o boletim de urna, a urna pode ter algum sistema que embaralhe os votos. Lembrando novamente da auditoria. Essa auditoria é feita lá em Salvador, paralela às eleições. A gente, inclusive, tem que colocar uma outra urna no lugar dessa que saiu, né? E lá eles fazem essa votação, só que lá é forçado. Eu vou votar 10 vezes no candidato X, fulano vai votar 20 vezes no candidato X. Tem que bater essa soma. Batendo essa soma, a gente vê que o sistema eleitoral está íntegro. Então, no caso da auditoria no dia da eleição, uma urna aleatoriamente é escolhida numa sessão, retirada, e vocês substituem ela no mesmo instante? No mesmo instante. A gente substitui como se fosse uma contingência. A gente coloca ali porque essa urna teve que ir para Salvador. O Salvador, ele tem uma logística que eles mandam veículos para cada centro. Aqui em Teixeira, o extremo sul é centro aqui. Então, todos os cartórios já ficam de sobreaviso. Sai uma de Itaém. Itaém traz até Teixeira. Teixeira pega um avião, um helicóptero, vai para Salvador. Lá passa o dia todo votando. Não é o TRE que faz isso, são os partidos que fazem lá dentro da sede do TRE. Todo aberto, com os partidos acompanhando. Entendi. Muito obrigada mais uma vez, Bruno, pela sua disponibilidade. Aqui no Abrolhos Acontece. Esse bate-papo foi muito surpreendente, né? Dá para realmente a gente ter uma noção de como é feita todo o sistema de segurança das eleições para garantir que você, eleitor, tenha o seu exercício de cidadania garantido e seguro.